falando aqui sobre liderança cristã, as características de um líder cristão. A gente acabou de ver aqui que ele tem que ter um posicionamento de líder, postura de líder, consciência de que é um rebanho, também tem uma divisão entre igreja e mundo, e experiência sistêmica. Essa experiência sistêmica aqui é muito difícil, mas o que significa experiência sistêmica? Aqui está o ponto A, isso aqui é o ponto A, e aqui está o ponto B, vê só a distância. Aqui está o ponto C, e ó, do outro lado onde está o ponto D. Experiência sistêmica é você saber o seguinte, que o líder vai tomar uma decisão aqui, e essa decisão ela tem que estar linkada, ó, num link com o ponto B. Tudo que você mexe aqui repercute lá. Você faz aqui na horizontal, pega na vertical lá em cima. Você faz aqui, vai parar lá diante do trono de Deus. Você faz em Cidade Tiradentes, vai parar lá em Brasília. O que é visão sistêmica? É o líder saber que quando você toma uma atitude aqui com o filho de uma irmã, você acabou de mexer com a família inteira. A família inteira é o filho de uma irmã, tradicional ou nova convertida, filho de algum líder ou então filho de ninguém, vamos colocar assim, exagerado, sabe? É filho de quem? De ninguém. Mas você tomou uma atitude, mas é só uma criança. Essa criança que você mexeu aqui, hoje, ela vai repercutir por tabela e vai chegar lá no gabinete pastoral. Vai chegar. Filho de alguém. Se chegou aqui no ponto C, isso aqui tem uma repercussão. Vem para onde? Ponto C. Porque está tudo sistemicamente ligado uma coisa com a outra, não tem nada desconectado. Sempre é marido de alguém, sempre é esposa de alguém, sempre é filho de alguém, sempre é sobrinho de alguém, sempre é apadrinhado por alguém, sempre a pessoa conhece o policial, a pessoa conhece o diretor da escola, a pessoa conhece o vereador, está todo mundo ligado com todo mundo. Aí você vai ter que ter uma experiência com sistemas, mexer com as coisas de uma maneira sistemática. Eu sei, por exemplo, que hoje eu estou como líder de jovens. São 40 jovens aproximadamente. Por baixo aí eu tenho aí envolvido aí umas 25 a 30 famílias. Cada família com no mínimo 4 pessoas. Então eu pego 4 vezes 4, tenho 160 pessoas envolvidas. E eu sei que também na lista de telefone desses 40 jovens, eles têm pelo menos aí uns 200 contatos. Então eu pego os 40 vezes 200 e eu vou para quanto? Uma mensagem que eu mando, uma postagem, uma palavra, uma atitude que eu tomo. Está tudo sistemicamente ligado. Então como eu tenho visão sistêmica, você tem visão sistêmica, já vai esperando a repercussão. Não tem nenhum ato isolado, tá bem? Nenhum ato, nem naquele negócio de aconteceu na guarnição, fica na guarnição. Isso não funciona. Aconteceu aqui, fica por aqui mesmo. Isso não funciona. Sempre você vai estar dividindo isso aqui com mais pessoas. Por isso, não é necessário você tomar nenhuma atitude sumária. Líderes de Cristo não tomam atitudes sumárias. O que é uma atitude sumária? Viu aqui, fez ali. Bateu, levou. Líder cristão não faz isso. Bateu, levou. Todas as decisões que um líder toma, elas são decisões processuais. É um processo. É uma decisão processual. Tem um processo. Está ligado com outras coisas. Você não precisa ser sumário com nada. Impaciente com nada. Você pode tomar uma decisão e esperar a repercussão dela. E você pode pensar no que é que você vai fazer. É um processo. Está se desenvolvendo. É o famoso vamos orar. Esse vamos orar é o tempo que o líder precisa para saber se a decisão é a melhor que ele está tomando mesmo. Porque na hora que o líder tomou a decisão, é um risco. É o fator de risco. Liderança é fator de risco. Pode dar certo, pode não dar certo. Pode funcionar, pode não funcionar. E aí, o que eu vou fazer da vida? Um dia desse aí eu tive que tomar uma decisão aí. E a decisão era a seguinte: eu vou cancelar um compromisso para poder cumprir outro compromisso. E eu me desentendi com as datas. E não passei as datas para os jovens. De última hora eu tentei mobilizar os jovens para ver se dava certo, para consertar a baianada que eu fiz. Tem algum baiano aqui? Meu pai é baiano, tá? Sou filho de baiano. Estou justificado. Da terrinha. Então,
Mas aí eu que errei. Mas eu fiquei com a ira, porque eu não fui atendido, né? E eu pensei o seguinte: eu vou chegar no ensaio com os jovens e eu vou chamar-lhes a atenção. Só que eu dei uma semana de prazo. Não falei nada do grupo, não falei nada no privativo, não falei nada para ninguém. Dei uma semana de prazo. Cheguei no ensaio, falei nada. Falei de uma maneira assim mais amena, mais tranquila, mais sossegada. Por quê? Eu consegui resolver naquele dia com menos prejuízos. Teve sim, foi um erro. Mas naquele dia, se eu tivesse mandado uma notícia lá no WhatsApp, sabe, chamado a bronca de outras pessoas, o que aconteceria comigo? Eu erraria 2 vezes. Por isso, experiência sistêmica. Tudo está ligado com todo mundo, está todo mundo conectado, está todo mundo parente de alguém, todo mundo. Muitas vezes você tem que suportar a falha de uma pessoa por causa da família dela inteirinha, a família dela todinha. Aí você vai para a família dela, um está na mocidade, o outro está na banda, o outro está nos irmãos, nas visitas. Está todo mundo com cargo de liderança. Aí você mexe com o pivô da família. Você mexeu com o pivô da família, eu vi esse aí com experiência. Ele era o regente da orquestra. O regente é uma pessoa influente sobre os seus músicos. Ele é influente. E ele tinha uma família gigantesca. Ele chegou lá um dia e falou o seguinte: olha, a partir de hoje, quando vocês me encontrarem na rua, nunca mais me cumprimentem com a paz do Senhor. Eu estou saindo da igreja. E se algum irmão for fazer visita na minha casa, vai ser mal recebido. E se me saudar com a paz do Senhor, eu vou responder. Não faça isso. Ele saiu, a família dele toda saiu, e os parentes dele saíram. E quem ficou na igreja não aguentava o olhar dos irmãos. Os irmãos ficavam olhando assim: o que foi que aconteceu? Porque ele não explicou por que ele saiu. Ele simplesmente saiu e não explicou por quê. Ficou 20 anos fora da igreja. Depois de 20 anos voltou. Aí ele voltou e a família dele foi voltando aos poucos. Ficou uns anos lá, pegou um câncer e subiu, né? Quer dizer, uma pessoa repercute em muita gente mesmo, muita gente. Quer dizer que é nessa hora que o líder tem que ter a sensibilidade de não mexer. Mas não mexe não. Não, eu sou um profeta corregidor dos erros alheios. Meu Jesus. Eu sou mais aquele do tipo seguinte: olha para a trave que está no teu olho, depois você vai tirar o cisco do olho do teu irmão. A não ser que você seja obrigado, sabe, por situação de circunstância, tomar uma decisão, porque o negócio já espalhou demais. Se você não tomar nenhuma decisão, fica pior. Seja o mais discreto possível nas suas decisões, o mais particular possível, que é um dos princípios do direito. Eu estou lendo um livro sobre o Guilherme de Ockham, que foi um grande pensador da história da igreja, e ele falou sobre a lei da economia para um líder, né? O que é a lei da economia? Se você pode fazer com menos, por que você vai fazer com mais? Se você pode aplicar a solução mais simples, para que você vai usar a solução mais complicada? Que é o que o nosso irmão Valdir estava falando. Se eu posso resolver lá na congregação, para que eu tenho que repercutir para o ministério inteiro? Se é uma questão de uma visita eu resolvo. Mas Jesus ensinou isso? Ensinou. Se o teu irmão pecar contra ti, vai entre ele e ti só, e repreende o teu irmão. Se te ouvir, ganhastes o teu irmão. Olha só, economia de tempo, de espaço e de escândalos. Resolveu no particular. Se não te ouvir, aí você vai envolver só mais 2 irmãos. Só mais 2. Chama 2 irmãos, vai lá entre vocês 4 e resolve lá. Se ouvir, ganhastes o teu irmão. Aí, pronto. Se não ouvir os 4 irmãos, aí você tem que tomar uma terceira decisão. É um outro fórum, é uma outra circunstância. Tudo que você vai fazer, A, B do outro lado, que você nem imaginava, C aqui embaixo e D vai ter que atravessar você. Está tudo ligado sistemicamente. Isso aí não tem para onde fugir, tá bem? Não tem para onde. Você vê, por exemplo, que houve um povo, que os gibeonitas, né? Os gibeonitas plantaram uma coisa que depois enganaram Josué, os gibeonitas, né? E por causa daqueles gibeonitas lá, Israel sofreu bastante. Não foi? Uma coisa ligada com a outra. Teve um camarada, quando Josué chegou e falou o seguinte: olha, se alguém voltar a reerguer os muros de Jericó, vai perder os filhos. Josué falou isso aí. Deu 600 anos depois,
teve um camarada que foi lá e reergueu o muro de Jericó. Perdeu o filho na fundação e perdeu o filho quando terminou o muro. Uma palavra que ele soltou lá há quase 1000 anos, 600 anos antes. Está tudo ligado. Experiência sistêmica e inteligência holística. Eu coloquei essas palavras todas aqui, esses tópicos no livro sobre liderança que eu escrevi. Se algum dos irmãos quiser o livro, aí fala comigo e eu encomendo, tá bem? É por encomenda, a gráfica faz para mim. Eu fui na gráfica essa semana, fui buscar um livro meu que eu escrevi lá, sobre Lúcifer, que eu estou dando um ensino sobre satanologia, no outro seminário. Aí eu pedi lá, eles imprimiram para mim, ainda tem 2 livros aqui. Esse aqui é falar sobre Lúcifer e sobre o anticristo. Então, tem bastante coisa aqui legal, né? Posso atender os irmãos depois. Tá saindo a R$40, tá bem? Vou ficar com mais. E o da liderança também está saindo R$40. Eu escrevi um livro de liderança voltado para diáconos e outro voltado para lideranças, né? São diferentes 2 livros. Aí eu falo com mais detalhes sobre isso daí. Depois os irmãos conversam comigo, bom? O que é inteligência holística? Experiência sistêmica é essa? Esse negócio está ligado tudo longe, tá vendo? Sistêmica. Inteligência holística é a capacidade que você tem de separar o caroço do algodão. Se você for da roça, você sabe o que é. O caroço ele vem dentro da rosa do algodão, vem dentro da rosa. Tem a rosa, aí ele explode assim. Aí você vai pegar o algodão, mas ele é cheio de caroço dentro, cheio. Até você tirar aquele caroço lá um por um, demora. Mas isso aqui é inteligência holística. Inteligência holística é a capacidade que você tem de entrar num problema e ao invés de você ficar batendo nas folhas, você vai diretamente na raiz. É encontrar o bichinho que está dentro da goiaba. Isso é inteligência holística. É a capacidade que você tem de não evitar o problema, porque tem problema que você não quer de jeito nenhum. Só que como você é líder, o problema vai vir parar na sua mesa. Vai vir parar na sua casa. Vão ligar para você, o problema vai parar nas suas mãos. E aí não tem como você se furtar e dizer, isso não é problema meu. Se veio parar na sua mão agora é problema seu. Por isso que tem muita gente que não quer a liderança de jeito nenhum, já basta os meus problemas, né? Não é problema dos outros. Você vai minimizar, quer dizer, não é tão grande assim, tem que tomar cuidado. O líder de Cristo tem que tomar cuidado, porque o negócio chega exagerado para você. Todo problema chega exagerado na mesa do pastor, na mesa do líder. Mas chega exagerado. O pessoal cria um caso. Aí você, na sua inteligência espiritual, você sabe que a propaganda é a alma do negócio, a pessoa está valorizando o produto. Não é tudo isso. Mas não é tudo isso mesmo. Mesmo que fosse tudo isso, ainda não é tudo isso. Ainda não é. Então, vamos minimizar? Vamos minimizar. Como que a gente vai minimizar isso aqui? Eu vou ter que encontrar o caroço que está nesse ângulo. Eu tenho que encontrar o caroço. Para isso aí vai demandar tempo. E você vai ter uma inteligência de você fazer as perguntas certas. Fazer as perguntas certas. Quem? Onde? Quando? Por quê? De que forma? Conta de novo. Quem? Onde? Quando? Por quê? De que forma? Deixa ele contar agora. Não, deixa ele contar agora. As mesmas perguntas. É uma acariação. Você vai resolver um problema, você tem que chegar no problema e não dar uma solução paliativa. Solução paliativa é aquela que você coloca um pano na mão até chegar no hospital. Mas chegando lá, aquele pano todo ensopado de sangue, né, que vai tirando assim, vai sair com carne e tudo contaminado. Aí vem aquela enfermeira, né, abençoada de Deus, que aperta o negócio e passa aquele algodão e dói até umas horas e ela está nem se importando com a sua dor. Por quê? Agora está resolvendo um problema. Então o líder tem que ter essa inteligência holística para poder chegar no problema. No problema, porque às vezes o problema não está aqui. É um problema remoto, vem sendo causado desde sabe-se lá quando. E como que você vai chegar nisso aí? Só se a pessoa se abrir para você. Uma das coisas que a gente descobriu é que crente mente, viu? Mente mal, mas mente. Esse crente mente. Então, como crente mente, não dá para você acreditar de primeira, principalmente se ele for problemático e estiver envolvido em problema. Ele mente. Ele chegou mentindo para você. Aí lá vai você, com a sua santidade, resolver o problema de um mentiroso. Lá está você envolvido numa mentira do camarada ou da pessoa, sabe? E aí você tomou partido. Lá vai o líder tomar partido por alguém
E quando pensa que não, a armadilha do diabo é só puxar o laço. Acabou. Não, o apóstolo Paulo falou o seguinte: olha, não se intrometa em negócios alheios. Não se intrometa em negócios alheios. Falou inclusive da questão do pecado dos obreiros. Opa, tem pecado que se manifesta logo, outro só no juízo. Então, não se intromete. Não compra briga. Se você não tiver condições de chegar aqui, ó, no problema em si, então não toma partido não. Pode ser filho de alguém influente, pode ser uma armadilha. E aí? Como faz? E como resolve depois? Quando descobrirem que o líder se envolveu e tomou partido, e ele foi engodado por uma mentira, a credibilidade do líder, ó, vai para o ralo. Porque esse mentiroso aqui contou a verdade para outra pessoa. Então mentiu para o líder, o pastor, a pastora, o chefe do departamento, vamos falar assim. Só que ele contou a verdade para outra pessoa. Então uma hora o que acontece? Esse líder fica descredibilizado porque não teve esse filtro aqui. É não ter nenhuma precipitação, é a palavra do dia, entendeu? Não se precipita. Foi denúncia? Foi. Foi boato? Foi. Foi suspeita? Foi. Foi flagrante? Foi. Mas mesmo assim, não entra com tudo. Você não precisa resolver os problemas do mundo. Inteligência holística. Vou falar mais um pouquinho, aí eu já vou passar para o Felipe, tá bem? Notoriedade ministerial. O que acontece? À medida que você vai liderando, você vai pisando devagar no território, sabe que você só tem um quadradinho, você não tem a sala inteira, você tem que ficar no seu quadrado, tomar conta da sua casa, né? Da sua saúde. Olha por ti mesmo, disse Paulo a Timóteo, né? Olha por ti mesmo. Então, cuida de ti mesmo, né? E do ministério que você recebeu do Senhor. Cuida do seu quadradinho. O que vai acontecer com você? Naturalmente você vai ganhar notoriedade ministerial. Deus vai levantar a sua estrela. Porque você está pisando devagar. Você tem a prudência dos justos, né? Você sabe ocupar o seu espaço que Deus lhe deu e vai fazer o seu trabalho muito bem feito, e Deus vai tomar conta de repercutir o seu serviço, o seu trabalho. Vai chegar uma hora que você vai ser convocado pelo ministério, ou enxergado. Vai crescer um pouquinho mais, notoriedade e seriedade. As pessoas vão levar a sério o que você está falando. Porque uma coisa é eu chegar numa reunião de obreiro e eu me levantar toda hora e dar minha opinião quando o pastor está falando. Eu já participei de reunião assim, que o pastor não conseguia dar a reunião de obreiro, porque os obreiros queriam dar reunião para o pastor. Você ia participar de reunião assim? O pastor não consegue dar a reunião porque tem um obreiro que quer falar mais que o pastor? Se você fosse esse tipo de pessoa, de liderança, nunca você vai alcançar a notoriedade. Quando você alcança a notoriedade? É quando você está fazendo seu trabalho de formiguinha e a liderança da igreja lhe dá a palavra, lhe dá a oportunidade, que é aquela que você tem que pedir para Deus. E só Deus pode fazer isso. Porque se você tiver a oportunidade de falar diante de uma igreja inteira e você falar por si mesmo, você vai estragar todo mundo. Você vai falar no osso, não é nem na carne, tá? Porque falar na carne ainda dá uma salvação, mas no osso não sobra nada. É muito ruim. E é osso para quem está ouvindo, né? É tão desagradável quando você está vendo que o irmão está alfinetando o outro. Alfinetando! De carapuça! Os dois estão em intriga, você já pega na hora, ó, os dois estão em intriga, ó. Tá vendo? Vai intriga esses dois. Não. Você vai fazendo o seu trabalho de liderança, vai plantando no reino de Deus, o Senhor vai te abençoando e você vai ganhar autoridade ministerial, e quando você falar vai ter credibilidade. Porque quando você falar ou liderar ou der uma opinião, a sua opinião ela vai ter peso. Pode ser que a sua opinião seja só uma opinião, entendeu? Só um ponto de vista, mas ela tem peso. Olha, aquele dia eu ouvi aquele irmão falando aquilo. Isso aí, para você ter peso naquilo que você fala, demora, porque o ministério ele é um negócio assim difícil. E quando eu falo ministério, você pode pensar a nível Assembleia de Deus, né? Mas você pode pensar a nível local também. O ministério é a composição dos líderes, uma reunião de líderes, uma hora de tomar decisões. Ninguém nunca te procura, mas se alguém te procurar, quer saber qual que é o seu ponto de vista. Aí é a hora de você dar o seu ponto de vista. Mas se você vender seu ponto de vista, fica falando o tempo todo para todo mundo o que você pensa, do jeito que você acha, e as coisas do jeito que vai ser, ninguém dá preço para você. Ninguém dá preço para aquele camarada que o tempo todo fala a mesma coisa para todo mundo. Ninguém.
Por incrível que isso possa parecer para os irmãos, um líder é uma pessoa que ele toma cuidado com as suas opiniões, porque ele vai influenciar decisões. Então, se você quer que a sua decisão, se a sua influência seja maior, preserva as suas opiniões para você. É verdade. Mesmo que você pensa mal do camarada, sabe? Pensa para você mesmo, né? Como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: tem fé, tem em ti mesmo. Foi isso que Paulo falou para os Coríntios. Você tem essa fé toda para criticar o seu pastor, o seu líder? Tem para você mesmo. Você tem uma opinião formada sobre um departamento? Tem para você mesmo. Vai chegar um momento que você trabalhou e você vai ter a oportunidade de falar. Fala agora, o que você pensa? Fala aí, irmão Gilson, o que você pensa? Vamos ouvir agora o que o irmão Gilson tem a dizer. Aí as pessoas fazem assim. Foi o que aconteceu com o mestre de Paulo. Quem foi o mestre de Paulo? Todo mundo perseguindo os apóstolos. Vamos matar, vamos sentar pancada, vamos acabar com essa raça de crente. Aí o Gamaliel tinha notoriedade. Escuta, por que a gente vai perseguir esse povo? Se vocês continuarem perseguindo e for de Deus, vocês não vão conseguir acabar com esse negócio. E se for deles mesmo? É só fogo de palha, vai acabar. Só tem um exemplo, 1, 2, 3, não acabou? Agora, se for contra Deus, vocês podem estar lutando contra Deus. E o que aconteceu? Gamaliel falou e os ânimos, se arrefeceram. Ficou só meia dúzia lá de desordeiro que queria continuar. Mas o ministério em si parou. A perseguição sistemática do ministério da sinagoga de Israel contra os apóstolos parou. Com uma palavra que um líder notório teve. Aí vem aqui para o último ponto. Privilégio apologético. O que é isso? Se você é uma pessoa que você lidera para Cristo, sabe que não ocupa o primeiro lugar, você vai receber uma autoridade de Jesus para poder resolver questões doutrinárias. Um líder não pode ser uma pessoa que tem confusão doutrinária na mente. Confusão doutrinária, você já pensou? Vamos resolver os líderes aqui, cada um dá uma opinião sobre as doutrinas da Assembleia de Deus, que a gente é da Igreja Assembleia de Deus. Um líder não, um líder tem que ter a cartilhinha aqui, Confissão de Fé da Assembleia de Deus, ouve as pregações do seu pastor a vida inteira, está bem orientado sobre a doutrina. Não está bem orientado? Muito bem. O que você vai fazer agora? Você tem alguma confusão doutrinária a respeito disso? Não, tenho confusão doutrinária nenhuma. Eu ensino a doutrina que eu conheço, aqui eu domino, aqui eu tenho, e eu defendo essa doutrina. Eu defendo. Pronto. Agora, um líder que não tem clareza doutrinária, clareza, sabe? Ele é confuso, ele não sabe o que ele acredita. Ele não sabe se ele é presbiteriano, ele não sabe se ele é assembleano, ele não sabe se ele é da Deus e Amor, ele não sabe se ele vai com o Edir Macedo, ele não sabe se ele é do R.S. Soares, ele não sabe se ele é da confissão positiva, se ele crê na predestinação. Ele não sabe. É uma confusão mental que ele tem. Como que ele vai liderar alguma coisa? Primeiro, se é líder de uma denominação. Se é líder de uma denominação e for falar em nome da denominação, tem que falar o que a denominação ensina. Eu, como professor de escola bíblica dominical da Assembleia de Deus, eu não estou autorizado pelo Espírito Santo a ensinar a doutrina da transubstanciação, porque não é uma doutrina assembleana, é uma doutrina católica. Mas vai que eu creio na transubstanciação, eu não estou autorizado. A mesma coisa é a doutrina da predestinação. O meu ministério não crê na doutrina da predestinação e, inclusive, combate a fé na predestinação das almas. Eu, como líder, um professor de escola bíblica dominical, eu vou ensinar o quê? Eu vou ensinar o que a minha igreja crê. É isso que eu vou ensinar. Ah, mas eu tenho um pensamento diferente. Aí o apóstolo Paulo fala: tem fé? Tem em ti mesmo. Aquilo que não está claro nem na tua cabeça, você não pode passar para os outros. Não está claro nem para você como que você vai passar para o povo. Se você não entende, como que você vai falar? Então, quando a gente fala aqui que ele tem privilégio apologético, é porque aquele líder, quando ele fizer a defesa de uma doutrina, todo mundo vai acreditar nele. Você acha que o povo vai na Bíblia para saber se você está falando a verdade ou não? O povo não vai na Bíblia, o povo vai no líder. Então, quando o líder falar alguma coisa, o povo vai no líder, no pregador, no orador, no professor, no líder dele. O que o meu líder falou? O povo não vai na Bíblia. Esquece esse negócio que o povo vai na Bíblia. Raramente alguém vai na Bíblia. Então você vai ter esse privilégio apologético
de falar o seguinte: olha, não adianta você fazer água ungida, porque não existe água ungida. Você falou. Se existir água ungida, ninguém crê, ninguém sabe. Tem um versículo que o pessoal sempre fala, né? Os líderes sempre falam: diante de Deus até a tristeza salta de alegria. O povo nunca vai na Bíblia. Mas já que o meu líder falou que a tristeza salta de alegria diante de Deus, eu creio. Mas não é. A gente sabe, porque a gente fez aqui uma aula de hermenêutica e outra de homilética. E a gente foi lá no livro de Jó e sabe que quem salta de tristeza, né? A tristeza salta, mas não é diante de Deus, é diante de um monstro marinho. Só que como o líder falou, o que acontece? Todo mundo vai no líder. Você tem que ter clareza doutrinária, tem que saber aquilo que você crê, aquilo que você ensina, e quando você falar, é ponto final. Bom, terminamos a aula de hoje, né? Deus abençoe.